Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Igreja Batista em Casa Forte. É um privilégio muito grande ter um tempo da sua vida separado para participar desse momento de culto virtual que nós estamos realizando, uma vez que há 12 semanas nós suspendemos nossas atividades presenciais em respeito à saúde dos membros agregados e daqueles que visitam para participar dos nossos cultos. Nós entendemos que, primeiramente, é a saúde da pessoa e nós estamos nos guiando pelos dados que são disponibilizados pelos órgãos de saúde pública, por aqueles que estudam o problema do coronavírus, da infectologia, e tem, então, nos orientado como proceder como sociedade nesse período. Nós respeitamos muito isso e nós, então, decidimos não fazer reuniões presenciais muito antes do governo tomar uma decisão. Antes dos poderes públicos, nós percebemos como igreja, e houve uma decisão unânime da liderança da igreja, que enquanto isso não fosse esclarecido, resolvido, nós não deveríamos nos reunir como igreja. Depois o governo, então, estabeleceu as normas que nós estamos também obedecendo, e enquanto as normas do governo coincidirem com as especificações científicas estudadas por diversos cientistas e órgãos diferentes, nós estaremos, então, acompanhando. Se em algum momento nós percebermos que a ciência está sendo efetivamente usada de maneira política, nós, então, também levantaremos a nossa voz como igreja. Isso é só um detalhe para que você que está assistindo saiba que a Igreja Batista em Casa Forte é uma igreja consciente, é uma igreja que decide a sua vida pensando na saúde ou na linguagem religiosa, na santidade dos seus membros, pensando que todos devem viver com qualidade de vida boa. Quando passar esse período, você tomará conhecimento e vai ser um prazer muito grande ter você participando dos cultos da nossa igreja. O culto da nossa igreja tem sido com participação de crianças, de adultos, de jovens, cada um da sua casa, cada um com a disponibilidade técnica, de tecnologia que tem para gravar, mas para nós o importante desse culto é que nós possamos, primeiro, prestar um culto a Deus. Segundo, podermos olhar os membros da nossa igreja. Cada um deles, quando participa lendo um texto, fazendo uma oração, isso traz motivo de muita alegria. Você vai conhecer um pouco da nossa igreja participando deste culto. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Quem poderia demonstrar por mim amor tão singular? Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça demonstrou. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou, me achei de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi,
doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça demonstrou. Enquanto as horas passam, eu sinto sua paz e aguardo meu mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então com ele irei morar. Oh, que amor glorioso, preço doloroso, Cristo lá na cruz por mim pagou. Sua imensa graça demonstrou. Sua imensa graça demonstrou. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Gostaria de fazer a leitura bíblica selecionada para o culto de hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7, 9, 11. Em seguida, pularemos para os versículos 14, 15 e 16, que diz o seguinte: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que
toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emmanuel. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe a adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe a adoração. Graça e paz, amados. Vamos ler o texto indicado no boletim. Ezequiel capítulo 34, verso 11 e seguinte diz assim: Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhados no dia de nuvem e de escuridão. Versos 15 e 16. Diz: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, a apacentá-la-ei com justiça. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra bendita. Pastor querido, você está de parabéns, amigo, e nosso amigo também. Seu trabalho é imperativo, necessário para todo dia. Desejamos força e alegria, nós te amamos, fez o nosso dia. Querido, você está de parabéns, é nosso amigo e nosso líder também. Hoje é seu dia, temos juntos crescer, é nosso dia, juntos assim vencer, e com Jesus caminhar. Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite a todos. Eu gostaria de, nesse instante, chamar a sua atenção para a data de hoje. Hoje foi o dia escolhido para homenagear uma figura muito importante em nossas vidas. E sem me demorar muito, sem fazer muito mistério, eu sei que vocês já sabem, hoje é dia do pastor. Bem, eu quero deixar claro que eu não fui escolhido para essa homenagem porque eu sou seminarista da igreja e nem porque eu almejo esse ministério. É tudo cristocidência, tá? Bem, eu gostaria de refletir com os irmãos
sobre essa data, sobre essa comemoração, sobre essa figura tão especial chamada pastor e o que é ser ele. E, bem, procurando formas de falar sobre isso, eu encontrei um texto bem pertinho de mim que sintetiza todos esses questionamentos. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Bem, começa assim. Ser pastor é experimentar o gosto de sentimentos opostos. É estampar no rosto a serenidade que tranquiliza o aflito e deixar rolar a lágrima que substitui o grito. É sorrir, chorar, se solidarizar. Ser pastor é viver momentos de glória, de aplausos, de reconhecimento. É viver momentos de desprezo, de críticas, de esquecimento. É sentir o perfume da rosa por ele cultivada e sentir a dor do espinho. É ver escorrer o sangue e prosseguir na jornada. Ser pastor é sentir no púlpito o peso da responsabilidade. É fazer da alegria alheia a sua própria felicidade. É ouvir cada um em suas ansiedades e nem sempre ter alguém para compartilhar as suas necessidades. É ser pai, ser amigo, ser irmão. É ter o poder de influenciar uma multidão a saber experimentar o gosto da solidão. Ser pastor é não ter palavras em algumas situações, é emprestar os ouvidos para desafogar corações. É agir com doçura, com firmeza e até com dureza, movido pelo amor. Isso é ser pastor. Texto escrito por Edivar Jimenez de Oliveira. Do Senhor Jesus, estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez. Estamos muito agradecidos a Deus por essa oportunidade. Estamos hoje em um culto especial, louvando e agradecendo ao nosso Deus por pessoas que um dia foram escolhidas por Ele e foram colocadas para cuidar de gente. Pessoas que foram chamadas por Deus para serem pastoras. E nós, da Igreja Batista em Casa Forte, queremos neste dia dizer para os nossos amados pastores, pastor Oséias, pastor Cleito e o nosso querido pastor presidente, pastor Edivar, queremos dizer a vocês que nós estamos felizes por ter vocês aqui conosco. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. E em nome da igreja, eu gostaria de deixar um recado para vocês. Eu só quero dizer uma coisa bem pequenininha. Por que eu quero dizer uma coisa tão pequenininha hoje? Porque eu quero que ela fique absorvida na mente de vocês e que vocês nunca esqueçam do que vocês vão ouvir hoje. Quando Jesus, em diálogo com Pedro, perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: Senhor, eu te amo. E por 3 vezes Jesus repetiu: Pedro, tu me amas? E Pedro ficou triste, achando que Jesus não estava entendendo ou estava desconfiando dele. E disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus disse para Pedro: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E apacentar para mim nada mais é do que amar, cuidar, colocar no colo quando precisa, disciplinar também quando precisa, pegar na mão e caminhar juntos. Isso é apacentar. E interessante é que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Então essas ovelhas que são apacentadas, elas não pertencem aos pastores. Essas ovelhas, elas são de Jesus. Nós somos o rebanho do sumo pastor, do pastor dos pastores. E vocês que são chamados para pastorear, nós que somos chamados, todos aqueles que são chamados para cuidar um do outro, nós estamos justamente fazendo o que Jesus mandou: cuidar, tomar conta e presta contas desse rebanho que é dele. Olha, pastores, eu vou dizer algo para vocês do meu coração. Se um dia vocês forem escolhidos para vir trazer uma mensagem para a igreja no domingo à noite, e eu chegar aqui e vocês disserem: igreja,
eu não tenho sermão para trazer para vocês. Eu não tive tempo de preparar um sermão. Eu passei a semana inteira cuidando do rebanho. Eu tive que levar alguém para o hospital, eu tive que aconselhar, eu tive que orar com muitos irmãos. Eu precisei estar presente na casa de muitos que estavam necessitando de um conselho e por isso eu não tive tempo de preparar um sermão. Igreja, me desculpa por isso. Pastor, se isso acontecesse e eu fizesse parte desse rebanho, eu iria ficar muito feliz. Eu iria dizer, pastor, nota 10. O sermão já foi pregado durante a semana. Mas eu tenho também uma palavra para dar para a igreja. Eu gostaria de dizer para nós que somos ovelhas, que fazemos parte desse rebanho. Todos nós gostamos de ser tratados com carinho, não é isso mesmo? Quem não gosta de um pastor carinhoso, terno, companheiro? Todos nós gostamos. Mas nós também precisamos amar. Nós também precisamos fazer a nossa parte com relação a essa pessoa, a esse pastor que Deus colocou para cuidar de nós. Nós precisamos facilitar o trabalho do nosso pastor, amando o nosso pastor, cuidando também dele, orando por ele, sabendo ouvir na hora que precisa ouvir, para entender aquilo que o Senhor está nos falando através do pastor. Precisamos aprender a andar lado a lado com o nosso pastor. E aí, pastor e ovelhas caminhando juntos, de mãos dadas, de braços dados, com a mente no altar de Cristo, sendo guiados pelo Espírito Santo. A felicidade é completa e esse rebanho será muito feliz, eu não tenho dúvida disso. E pensando nisso, igreja, eu gostaria de convidar a todos para orar comigo agora. Vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pela nossa igreja. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós estamos diante de Ti com os nossos corações felizes, estamos diante de Ti agradecidos, muito agradecidos, Pai, porque é tão bom saber que temos o pastor dos pastores cuidando de nós. É muito bom saber que pertencemos ao Teu rebanho. E neste dia, quando as igrejas estão voltadas, quando a nossa igreja está parando para pensar um pouco na pessoa desse pastor, desse anjo que Deus colocou para cuidar de nós, nós queremos te pedir que abençoe cada um desses que estão aqui conosco. Senhor, cuida deles, cuida com todo carinho, faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Nós queremos te pedir pela vida do pastor Oséias, pela sua família, que tu sondes o seu coração e veja aquilo que tu tens para a vida dele, esclarece a sua mente e dá a ele o discernimento do que tu tens para ele, a fim de que ele possa cumprir a missão para a qual foi chamado. Nós te pedimos pela vida do pastor Cleito, da sua esposa, esse casal que tem dado muito de si para a obra. Obrigado pela dedicação deles, ó Pai. Continue abençoando, dando saúde, dando sabedoria, abençoando os seus familiares e encorajando cada vez mais a permanecer na missão para a qual também tu escolhestes. Senhor, agora nós te pedimos pelo pastor Erivar, pela sua família, Pai, pela vida da Gláucia, pela bênção, ó Deus, que ela é nas nossas vidas. E nós te pedimos também pelos seus filhos que estão distantes. Senhor, abençoe essa família. Enche-os cada vez mais do teu amor. Dá a eles, ó Deus, o que tu sabes que eles necessitam. Cuida, Pai, dando saúde, saúde emocional, saúde intelectual, saúde espiritual, e que eles possam ser fiéis a toda prova, Senhor.
Agora nós te pedimos por nossa igreja, pela Igreja Batista em Casa Forte. Ó Pai, Tu sondas os nossos corações. Tu sabes da nossa alegria e de quanto nós amamos os nossos pastores. E Tu sabes o quanto esse rebanho deseja acertar. Pai amado, nos abençoa. Continua usando cada crente desta igreja. Senhor, aqueles que são chamados, aqueles que são vocacionados para cuidar uns dos outros. Nos ensina, Pai, a cuidar uns dos outros. Nos ensina a pastorear o nosso irmão, a andar com ele, ajudá-los. Aviva, Pai, a nossa igreja, para que possamos crescer na graça, no conhecimento, no amor acima de tudo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria também aproveitar a oportunidade de deixar aqui a minha homenagem ao pastor Edivar de Mendes, nosso pastor da Igreja Batista em Casa Forte. Essa homenagem no dia do pastor, hoje. Muito obrigado, pastor, pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo que o senhor representa para nós. Que o Senhor abençoe a sua família e a nossa igreja como um todo. Eu pesquisei uma música que o senhor gosta e me disseram que o senhor gosta dessa. Para o louvor do Senhor, e queria dedicar ao Senhor nesse dia do pastor Edivar de Mendes. Mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição sua vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor, meu Senhor. Minha vida é para o Teu louvor. Feliz dia do pastor. Reflexão bíblica. Gostaria de convidar você a acessar a sua Bíblia
no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, dos versos de 1 a 7. O texto diz o seguinte: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu gostaria de refletir um pouco sobre pastores e pastoras, cooperadores de Deus. Precisamos lembrar que, nesse capítulo 15, nós temos uma série de 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma ou da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. É interessante que quando Jesus conta essas parábolas, ele conta para dar uma resposta aos fariseus, aos líderes religiosos, aos mestres da lei, que estavam incomodados porque ele estava ensinando publicanos e pecadores. E Jesus, em vez de entrar numa polêmica para discutir sobre o perfil dos religiosos ou o perfil dos publicanos, ele prefere demonstrar qual é o perfil de Deus. Quem é Deus? Na verdade, na minha percepção, este é o fio condutor da parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. É demonstrar quem é Deus. E por que Jesus usa essa tese para responder à crítica dos religiosos quando ele falava com os pecadores? Porque a compreensão é que a maneira como nós percebemos Deus determina a maneira como nós nos relacionamos com os seres humanos. Se nós percebemos Deus como um Deus legalista, nós vamos tratar as pessoas com legalismo. Se nós percebemos Deus como um Deus irado, nós vamos tratar as pessoas com ira. Se nós percebemos Deus como um Deus que está pronto a nos punir, um Deus punitivo, nós estaremos o tempo todo querendo punir as pessoas por seus erros. Se nós percebemos um Deus que é gracioso, nós vamos tratar as pessoas com graça. Se nós percebermos Deus como um Deus justo, nós vamos tratar as pessoas com justiça. Se nós percebemos Deus como um Deus misericordioso, nós vamos tratar as pessoas com misericórdia. Se nós percebermos Deus como um Deus amoroso, nós vamos tratar as pessoas de maneira amorosa. É simples. Então, aí ele conta a parábola da ovelha perdida e aí nós percebemos que o que ele ressalta é o perfil de Deus. Primeiramente, Deus é percebido como um pastor de ovelhas, que era muito comum naquela época. Era uma sociedade agropecuária. Havia muitos rebanhos de ovelha e os pastores eram os profissionais contratados, ou quando não o próprio dono, que cuidavam das ovelhas. E cuidavam como? Cuidavam procurando um lugar onde havia a grama adequada, havia água para as ovelhas beberem, havia um lugar tranquilo para as ovelhas descansarem. Ou seja, essa primeira imagem que nós temos de Deus como a imagem de um Deus que cuida de nós. Um Deus que criou esse planeta e providenciou o alimento, providenciou a água, providenciou todas as condições para que nós tenhamos lugares onde nós possamos descansar, recuperar as nossas energias. Esse é um Deus que cuida de nós.
Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a todas as limitações de viver nesse meio ambiente onde a nossa vida se desenvolve. Mas esse mesmo ambiente que oferece às vezes perigos como animais perigosos, não é? Ou como vírus, como bactérias, enfim, é um lugar também que tem as condições que, quando nós aprendemos a lidar com essas condições, nós temos alimento, nós temos a água, nós temos lugar para descansar e viver a nossa vida. Então, Deus cuidou disso. Nós cremos que Deus criou o universo, e aí é uma questão de fé, é uma questão de crença nossa. E esse Deus que criou, para nós, primeiramente, ele é comparado a um pastor de ovelhas nas parábolas de Jesus, como um pastor que cuida de nós. E ainda dentro desse mesmo aspecto, Deus é percebido como um pastor que nos auxilia no enfrentamento de inimigos. E aqui, o arqui-inimigo das ovelhas são os lobos. Os lobos também foram criados por Deus, mas na relação com as ovelhas, eles estão ali como predadores. E Deus, então, é colocado como aquele que cuida das suas ovelhas. Assim como o pastor protege suas ovelhas dos lobos, assim também Deus é aquele que protege a nossa vida. E como é que Deus protege a nossa vida? Deus protege a nossa vida dando um rumo, dando um caminho. No Velho Testamento, Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E João vai dizer de Jesus como sendo a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós, como cristãos, nós entendemos que Jesus é a providência de Deus e que quando nós seguimos Jesus, conforme nós vemos nas narrativas das Escrituras Sagradas, que são nossa regra de fé e prática, nós aprendemos ali como nos defendermos dos perigos dessa vida, como vivermos de maneira saudável, como vivemos de maneira melhor, uma vida que é eterna, seja do ponto de vista qualitativo, kairos, seja do ponto de vista de tempo cronológico, cronos. O fato é que em Cristo nós encontramos o cuidado de Deus para a nossa vida. Terceiro, Deus é percebido como um pastor que sabe quantas e quem são suas ovelhas. É um fato muito interessante essa percepção. Um pastor tinha 100 ovelhas. Ele traz as suas ovelhas de volta para casa depois de um dia com ela nos pastos, mas ele recolhe uma por uma e percebe que uma ovelha está faltando. É a ideia de um Deus que conhece cada uma de suas ovelhas, cada um de nós, portanto. Eu estava pensando que uma das coisas, um dos efeitos colaterais, pelo menos de curto, médio prazo, e não sei se será também de longo prazo, mas pelo menos de curto e médio prazo, um dos efeitos colaterais do coronavírus é que os nossos cultos, quando retornarmos às reuniões presenciais, nós não poderemos ter todo mundo no auditório. Então, é uma mudança de valor, né? Porque até um determinado momento, antes da pandemia, uma igreja boa, um culto bom, era aquele que as pessoas, era tanta gente apertada que ficava gente em pé, não é? E agora, devido a esse novo momento, nós vamos ter cultos em que uma igreja boa é aquela que cuida das suas ovelhas, não permitindo que elas fiquem num ambiente superlotado. Então nós teremos menos pessoas, inicialmente de 30%, depois 60%, e assim a ocupação será a ocupação do nosso espaço. Mas qual o efeito colateral interessante que eu acho nisso? É que nós teremos oportunidade de conhecer melhor uns aos outros. Eu mesmo, como pastor de igreja, que já pastoreei igreja de porte considerado grande, com mais de 1.000 pessoas frequentando regularmente os seus cultos dominicais, eu já vivi experiências curiosas. Por exemplo, uma vez eu cheguei
na Secretaria de Educação de um município para conversar com a secretária, para resolver um problema com a secretária de Educação. E aí, quando eu entrei, fui apresentado a ela, ela olhou para mim, sorrindo, e disse assim, o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor, eu sou sua ovelha, eu estou todo domingo lá na igreja. E eu fiquei meio sem jeito, mas não fiquei entristecido, porque eu sei que a igreja é muito grande, é uma rotatividade muito grande de pessoas. Há pessoas que chegam, sentam no último banco, participam do culto e vão embora. Você acaba não tendo uma aproximação ou memorizando a imagem, muito menos o nome da pessoa. Isso é uma coisa que acontece com um pastor de igrejas grandes, né? Certa vez eu estava no aeroporto esperando um conferencista, e fui para a livraria esperar até o voo chegar, fui para a livraria dar uma olhada em livros. E aí, de repente, aparece a gerente da livraria, que eu não sabia que era a gerente da livraria, mas eu a conhecia, era membro da igreja. Pastor, que bom que o senhor está aqui. Eu vou lhe dar um livro de presente. Aí foi, escolheu um livro, me deu de presente, me levou até o caixa para fazer apenas a parte burocrática da saída do livro. Quando chegou no caixa, ela me apresentou a pessoa do caixa e disse assim, olha, essa é fulana de tal, domingo o senhor vai batizá-la. Não é? E eu não sabia, porque a igreja é muito grande, tinha quem cuidava dos que iam se batizar, e eu acabava, em alguns casos, tendo contato com a pessoa só no dia do batismo. Infelizmente, né? Mas é isso que acontece quando eu vejo Deus como aquele que sabe quantas e quem são. Isso é um paradigma que nós temos a oportunidade de rever, não é? Mais importante do que igrejas muito grandes, igrejas que as pessoas possam ser pastoreadas. E se não podem ser pastoreadas por um único pastor, porque isso é muito comum, porque você não pode controlar o tamanho da igreja, você não pode controlar quem pode ir, quem não pode ir, quem quer ir ou quem não quer ir, não é? Mas o importante é que as pessoas se sintam pastoreadas, as pessoas se sintam cuidadas, porque é isso que nós percebemos no perfil do Deus a quem nós servimos. Percebemos também Deus como um pastor que não faz acepção de ovelhas. Esse aqui é o ponto-chave da parábola de Jesus. Deus é aquele que pastoreia a todos, inclusive os pecadores religiosos. Inclusive nós, pecadores, que fazemos parte de uma estrutura de religião. Deus está interessado em pastorear todos nós. Deus não é um Deus seletivo no sentido de dizer, eu vou pastorear você se você der o seu dízimo, eu vou pastorear você se você frequentar assiduamente a escola dominical, eu vou pastorear você se você frequentar pelo menos um culto por semana na igreja. Ora, tudo isso é importante e nós sabemos que aprendemos do Evangelho que a pessoa que está em comunhão com Deus, ela faz parte de uma família. Uma das marcas essenciais de uma pessoa que segue a pessoa de Jesus Cristo é a comunhão. Isso você vai encontrar teólogos conservadores e teólogos tidos como liberais que têm o mesmo pensamento, a mesma percepção de que uma pessoa comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, um discípulo de Jesus Cristo, ele viverá em comunhão com outros discípulos. Mesmo que não seja uma igreja com personalidade jurídica, que não tenha uma sede, mas sempre ele estará reunido com aqueles que servem como discípulos de Jesus Cristo. Então aqui, quando eu digo que Deus pastoreia todas as pessoas, independente dela frequentar ou não, dela ser dizimista ou não, dela ir à escola bíblica dominical ou não, eu não estou desvalorizando isso. Isso é importante para a caminhada da igreja, é importante para a caminhada dos discípulos, mas eu estou dizendo que Deus pastoreia a cada um de nós, onde quer que nós estivermos. Independente de quem nós somos, Deus está sempre nos pastoreando. E quando eu disse no início de pastores e pastoras cooperadores, eu estou com isso dizendo que Deus está interessado em pastorear todas as pessoas. E Deus vai sempre arrumar uma maneira de pastorear as pessoas. Aquela palavra de Jesus, se os crentes se calarem, as pedras clamarão,
é essa mesma ideia. A ideia de que Deus está pastoreando toda a humanidade. E Ele sempre vai encontrar uma forma de chegar até o coração das pessoas para falar aos seus corações. E quando nós temos um compromisso com esse Deus, quando nós somos alcançados pela graça e pelo amor de Deus, uma das primeiras reações nossas é querermos cooperar com Deus. Quando nós pensamos numa igreja missionária, nós não podemos pensar numa igreja que planta igrejas. Eu quero deixar isso muito claro, porque muitas vezes as pessoas confundem evangelizar, proclamar o evangelho com plantar uma nova instituição religiosa. Se nós estivermos pensando em plantar igreja como uma comunidade de discípulos que se reúnem para conhecer mais a Jesus e amar uns aos outros, nesse sentido, devemos plantar muitas igrejas. Mas uma igreja missionária é uma igreja que tem o foco no ser humano primeiramente. É uma igreja que se interessa em cuidar primeiramente do ser humano. Repito, não estou dizendo que os elementos institucionais, eu sou professor de administração eclesiástica, eu sei a importância de se administrar bem o dinheiro, o patrimônio, os recursos humanos, o programa, o calendário da igreja, a personalidade jurídica, tudo isso eu sei muito bem e sei da importância disso e da influência disso numa vida em comunidade. Mas nós não podemos perder de vista que o nosso foco são as pessoas. Que o Deus a quem nós servimos, Ele vai pastorear as pessoas. Se você e eu não pastorearmos, Ele vai encontrar um jeito, as pedras clamarão. Então, nós somos desafiados a pastorear uns aos outros. E por isso, quando eu falo em pastores e pastoras, é porque, primeiramente, eu não estou aqui pensando em ministério pastoral profissionalizado, oficialmente reconhecido para dirigir uma instituição religiosa. Não, eu estou pensando em pastoreio no sentido carismático, primeiramente, em que homens e mulheres podem ser cooperadores de Deus para pastorearem-se mutuamente. Você, nesse período de pandemia, que não pode estar numa instituição religiosa e está em casa, mas você pode pastorear da sua casa. Você pode telefonar para uma pessoa da sua igreja, uma pessoa que não é da sua igreja. Você pode procurar saber como é que ela está. Você pode emprestar o seu ouvido, pode emprestar os seus olhos numa rede social para ver o que é que ela está dizendo. Você pode orar pelas pessoas porque Deus nos chamou para sermos pastores e pastoras, no sentido carismático da palavra, no sentido de cuidar uns dos outros, porque Deus é aquele que, tendo 100 ovelhas, percebe a ausência de uma e Ele vai atrás. Deus não está nos tratando como números. Deus não vai dizer assim, eu tenho 100 ovelhas, está faltando uma, é 1% só, 1% não vai ser problema nenhum. Por quê? Quem tem esse raciocínio é porque não vê as pessoas como seres humanos. Vê as pessoas como número. É 1%. E 1% é desprezível. Não. A parábola diz que quando o pastor chegou no lugar, na casa, contou, de 100 faltava uma. Ele não disse 1%, faz parte do risco, vamos perder 1%. Não. Ele decidiu deixar as 99 em segurança, bem cuidadas. E foi atrás de 1%. É o valor da vida. Deus é aquele que valoriza cada vida. Por isso, como igreja, nós não devemos pensar matematicamente, estatisticamente e financeiramente quando nós olhamos para as pessoas. Não é uma questão de ser 0,1%, 1%, 10%. A questão é um ser humano. E Jesus disse que Deus, como pastor, deixa 99 e vai atrás de um. Esse é o Deus que nos pastoreia. E esse é o Deus em quem nós devemos nos espelhar para sermos pastores e pastoras. Não só nesse tempo de pandemia, mas em todos os momentos da nossa vida. Incline sua cabeça nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te conhecer melhor. Nós sabemos que o Senhor é tão grande, maior do que toda a existência, porque toda a existência foi criada por ti e o Senhor está fora da existência como Criador.
E o Senhor é tão grande que nós não temos capacidade de conhecer o Senhor em toda a sua plenitude. Mas nós te agradecemos porque o Senhor enviou Jesus, porque o Senhor se fez carne na pessoa de Jesus, para que naquilo que nós precisávamos te conhecer, nós possamos conhecer, para que sejamos pessoas melhores. Obrigado, porque Jesus nos ensinou que o Senhor é um pastor que cuida de nós, que não nos trata como um número, uma cifra, mas como seres humanos, que se interessa em cuidar, que se interessa em nos orientar. Muito obrigado pela vida de Jesus como luz do mundo, como aquele a quem, se nós seguirmos, nós não andaremos em trevas. Muito obrigado. E eu te peço que nós nos espelhemos em Jesus, para que nós sejamos pastores e pastoras, cooperadores teus, em cada momento da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia leve no teu lar, até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te